Olá pessoal, tudo bem? Vamos discorrer aqui rapidamente sobre os predadores do nosso cérebro. Basicamente discorremos no vídeo anterior sobre o registro automático de memória, né? Podemos ver que o nosso cérebro tem um biógrafo que registra todos os momentos traumáticos, como todos os momentos felizes, mas dando ênfase principalmente aos momentos traumáticos, porque ele tem um power a mais. Lembram dessa questão que eu tinha falado, né? Desse ato de rever os sofrimentos, por quê? Porque são acontecimentos que mais nos trouxeram angústia, mais rancor, a gente sentiu mais, a gente ressignificou mais. Então a tendência do cérebro bater nessas questões, nessas sensações, nessas emoções, a tendência é maior. Então nós podemos o que? Concluir que há mais predadores, né, dentro do nosso cérebro do que fora. O que seria um predador? O predador é aquele que visa a presa, né? É o exemplo de um caçador, vamos dizer assim, ou de uma onça indo atrás de um homem, né, vamos dizer assim, ou de um homem atrás de uma cobra ou de um leão, que seja, né? Então o predador é aquele que vai à caça. Então nós temos mais predadores, né, do que fora do nosso cérebro, ou seja, temos mais coisas maléficas dentro do nosso cérebro do que fora, ou seja, o próprio pensamento que nós produzimos, a forma com que nós nos vimos, é a forma com que nós nos posicionamos no mundo. Então, se você aprende a filtrar os seus pensamentos, você aprende a lidar de uma forma mais autônoma, mais reflexiva, desenvolvendo autoconhecimento, autoestima, né, frente às suas situações mais difíceis, então você tende a ressignificar aquelas emoções ruins, aqueles sentimentos ruins, de uma maneira mais rápida, de uma maneira mais sadia, não é mesmo? E quando a gente fala que no cérebro há mais predadores do que fora, nos remete o quê? Que a gente tem que filtrar todo tipo de pensamentos que permeiam o nosso cérebro, ou seja, nós já falamos aqui também na página que o cérebro, ele tem um fim, ele tem o objetivo principal, que é o que? Produzir pensamentos. Assim como o coração, né, bombeia o sangue para o corpo, os rins filtram o sangue para o corpo, o cérebro também, dentre outros órgãos do corpo, tem a sua função. E qual a sua função primordial? É produzir pensamentos, tanto pensamentos ruins quanto pensamentos bons. Então cabe a nós, com autoconhecimento, filtrarmos esse tipo de pensamento, ou seja, a depender do pensamento que você nutrir no discorrer do seu dia, da sua semana, do seu mês que seja, é que você vai ser o produto daquele tipo de pensamento que você vai passar a nutrir. Então, é agir de uma forma mais autônoma, de uma forma mais posicionada frente aos seus problemas e trazer do inconsciente para o consciente, ou seja, aquilo que está guardado, aquilo que está escondido, e saber fazer, se posicionar frente ao seu problema à medida que você possa se sentir consciente, né, daquele fato, daquele acontecimento, para que você consiga ressignificar de uma forma maior, melhor, né, para que você seja uma pessoa melhor todos os dias. E quanto ao ser predador da nossa própria mente, ser presa da nossa própria mente, trouxe aqui para fazer menção com vocês 2 filmes, né, que fizeram bastante sucesso e que eu acho de grande valia para a gente poder pensar sobre eles, que seria A Vida é Bela e A Procura da Felicidade. A Vida é Bela se remete a um momento de guerra em que o pai faz uma toda releitura daquela guerra, daquele momento de guerra para o seu filho pequeno por volta de uns 6 anos de idade, ou seja, ele leva na brincadeira aquele momento de guerra, ou seja, aquilo que era para ser o momento de predador e sua presa, aquilo que era um momento destrutivo, o pai ressignificou aquela situação e paralelo a isso, a criança começou a ressignificar pensamentos saudáveis, posicionamentos saudáveis naquele momento de guerra, ou seja, ele ressignificou aquele momento, ele fez uma releitura daquele momento, ou seja, ele trouxe paz para dentro dele, ou seja, tem mais predadores dentro de nós do que fora, no sentido de que às vezes o mundo pode estar acabando, desabando do lado de fora, desabando do lado de fora, né? E se você estiver equilibrado, se você estiver posicionado no seu lugar mesmo de fala, no seu lugar que você tem que estar equilibrado, você rompe com todo tipo de situação, né? E o outro filme também que me remete muito a isso, a controlar os nossos predadores dentro da nossa mente, é A Procura da Felicidade, que traz aqui o ator Will Smith e o seu filho, né, biológico, que fizeram juntamente um filme que chama
seu ator, né, de que uma pessoa que sempre passava por problemas, né, instáveis de problemas financeiros, e ele sempre ressignificava aquela situação frente ao seu filho, e ele foi crescendo de uma forma com que ele via-se forte frente a qualquer problema. Ele sempre inferia dentro do seu filho uma realidade, sempre dentro da realidade, mas sempre inferindo o posicionamento de uma pessoa empoderada, né, para que o filho pudesse se ver daquela forma, de uma maneira mais empoderada futuramente. E o bacana é que depois ele mostra, né, pela prática dos seus atos, de que ele, pelo posicionamento dele, ele conseguiu um emprego tão almejado por ele, né, uma vez que ele entrou em miséria, uma vez que ele foi abandonado pela esposa. Então, fazendo o resumo de todos esses dois vídeos, então a gente pode fazer a menção de quê? De que a gente, frente ao nosso problema, nossa situação, o nosso posicionamento fala mais do que as circunstâncias do lado de fora. Então vamos ressignificar, vamos ficar mais posicionados, mais atentos aos problemas, sabendo que é a gente que controla os nossos pensamentos e não os pensamentos que nos controlam. E sabendo que por mais que a dificuldade venha, ela vai passar. E a gente sempre resolve uma situação difícil e depois sempre vem outra. Então sempre atever isso, que sempre vai vir situações difíceis. Então a gente tem que se estar permanentemente forte, firmes na rocha, né, para que a gente não caia. É como se fosse construir uma casa mesmo na rocha ou na areia. Você prefere construir na rocha ou na areia? Uma vez construído na areia, o vento leva, né, e a água também. Já na rocha não, leva tempo, mas ali fica. Então esse é o meu pensamento do dia, trazendo aqui para vocês a menção dos predadores existentes na nossa mente, que são maiores do que os que estão fora. Ou seja, controlar os predadores dentro da nossa própria mente, a gente passa a não ser mais vítima, a gente passa a não ser mais presa, ok? Obrigada pela sua atenção. Beijo.